Vamos dando sequência ao mini curso de Introdução ao CAD 3D no SolidWorks. Seja bem-vindo! Nessa aula nós vamos elaborar mais um componente do nosso projeto e vou falar com você também a respeito de furos de fixação. Vamos lá? Lembrando que o nosso projeto é a morsa de mesa, o projeto que estamos elaborando aqui no mini curso. Portanto, trata-se de uma sequência de videoaulas. Caso você queira acessar esse conteúdo completo, aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma playlist onde eu vou colocando as aulas na sequência, tá bom? Veja, no ponto em que estamos aqui no nosso projeto, eu tenho esse eixo da morsa apoiado aqui do lado esquerdo, da tela, e eu preciso colocar um componente aqui do lado direito também para fazer apoio nesse eixo. É o que nós chamamos de mancal. Então eu vou desenhar esse componente fora aqui do ambiente de montagem, da forma que eu prefiro, tá? E a gente insere ele já aqui dentro, tá bom? Então vamos lá, eu venho aqui em novo, nova peça, vou criar o meu primeiro esboço no plano frontal, poderia ser em qualquer um outro. Vou começar o que seria o nosso mancal olhando de planta, tá? Então eu fiz ali um retângulo, veja que eu já amarrei ele na origem, como eu iniciei ele pela origem, ele já fixou esse ponto. Na verdade, ele colocou ali uma coincidência com o eixo. Aliás, eu acho que eu já mostrei isso para você, mas também é importante. Caso você queira excluir algumas dessas relações, é só selecionar ali o ícone verde e apagar. Veja, ele perdeu ali a relação. Ctrl Z aqui para desfazer. Vou colocar aqui algumas medidas no que será o nosso mancal. 70 mm, que é a largura da morsa. E essa outra dimensão aqui eu vou colocar como 18 mm, tá? Para começar é isso. Falta agora a altura. Então vamos lá, recursos, ressalto extrudado. Essa altura a gente ainda vai fazer algumas regulagens ali na montagem. Por hora eu vou colocar qualquer coisa aqui, ó, 50 mm, pode ser, 50 mm. Isso ainda vai ser editado, tá? Ok, já vou melhorar a visualização da forma que você sabe que eu faço. Vou colocar também uma cor nesse componente. Veja que isso é meio padrão, Tudo muito parecido. Vou colocar um verde aqui dessa vez. E vou salvar esse componente dentro da pasta do projeto. Isso aqui será o mancal da morsa, tá? Tá salvo ali. Ctrl Tab, eu volto lá no ambiente de montagem. Vou inserir essa peça que eu acabei de criar. Veja que ele já aparece aqui, ó, mancal, Apenas eu cliquei ali e ele já está aqui. Por quê? Porque ele está aberto numa outra tela. Então é uma facilidade que o SolidWorks nos dá. Eu nem preciso ir lá na pasta do Explorer procurar. Agora, caso não seja o mancal que eu queira, eu venho aqui em procurar, tá? Simples assim. Mas aqui é o mancal, eu já jogo ele lá, mais ou menos na posição. Posso movê-lo com o botão esquerdo, posso girá-lo com o botão direito do mouse, tudo isso eu já te mostrei. E vou colocar aqui alguns posicionamentos. Essa face alinhada com essa aqui, coincidente, e essa com essa, coincidente. Veja, só está faltando eu travar na altura. Só que antes disso eu quero fazer um outro trabalho aqui para poder travar isso aqui na altura certa. Eu quero que seja algo parecido com o que eu fiz aqui. Veja, eu fiz um degrau para alojar a mandíbula. Como isso aqui é muito estreito e não precisa ser tão largo quanto a mandíbula, é só para apoiar o eixo mesmo, eu vou ver se eu faço ele inteiro assim, ó, tá? Então vamos lá, vou fazer aqui, porque fica mais fácil vendo do que explicando, Para isso eu vou abrir a base separadamente. Posso aproveitar esse esboço aqui e já fazer o degrau aqui também, o rebaixo, o canal. Vou fazer assim dessa vez para que você perceba que eu posso utilizar o mesmo esboço, olha lá. Editar o esboço ali. Só que aqui eu vou fazer por inteiro assim, ó. Vou pegar esse vértice e vou puxar o retângulo para cá. Olha lá. A largura desse canal vai ser a largura completa do mancal, 18 mm. E a altura, veja, eu posso colocar a mesma altura que está aqui, simplesmente colocando um alinhamento entre as duas, olha lá, colinear. São linhas colineares agora, estão na mesma altura. Se eu quiser saber a altura, vou colocar uma cota acionada, já expliquei isso também. Olha lá, é uma cota somente de referência, não interfere
aqui na definição do esboço. Tá tudo preto ali, tudo ok. Saindo do esboço, ele já fez o canal, porque já estava tudo dentro do comando extrusão, provavelmente de uma forma passante. Se eu quiser conferir, olha lá, edito o recurso passante, tá? Então, ele saiu meio que automaticamente ali. Posso fechar, vou salvar. Está atualizado aqui. E agora sim eu posso posicionar o mancal aqui, ó, coincidente. Pronto. Agora sim ele está todo definido, né? Todo restrito ali. Está preso, não pode ser movido. Agora veja, quando eu criei esse eixo, eu criei com um comprimento qualquer. Eu disse que depois, quando tivéssemos demais componentes, a gente ajustaria essa medida. Então o projeto é assim mesmo, a gente vai meio que chutando algumas dimensões, faz parte, e depois a gente vai ajustando conforme o projeto vai crescendo, né? É isso que eu preciso fazer agora. Por exemplo, essa face aqui do eixo, eu gostaria que viesse até aqui. Então eu já pego essa distância, tá lá, ó, 40 milímetros. Esse eixo vai ter que ser aumentado em 40 milímetros. Se quiser medir por aqui também, avaliar, medida, olha lá, 40 milímetros, né? Eu já te mostrei isso aqui também. Muito bem, eu vou abrir separadamente o eixo. Eu vou lá naquele esboço inicial. Isso aqui a gente fez na primeira aula. E eu vou editar algumas coisas. Eu quero aumentar 40 milímetros. Então, eu posso vir aqui, ou melhor, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou retirar essa dimensão de 100, tá? Posso fazer isso também. E vou colocar de novo a dimensão, porém de uma outra forma. Eu vou colocar a dimensão do eixo completo, ó, de fora a fora. Olha lá. Agora sim eu vou aumentar 40 milímetros. Eu já tenho uma medida digitada ali, eu posso simplesmente colocar mais 40. E o software faz a conta para mim ali, ó. Pronto, 187,5, tá? Claro que eu poderia ter digitado essa medida também. Assim eu continuo com esses 20 aqui, ó, sem alterar esses 20, né? Da forma que eu fiz, eu não mexo nisso aqui, tá? Bom, por hora é isso. Vou concluir. Vou salvar. Ctrl Tab, vou lá na outra tela, olha lá, já atualizou. Eu já consigo ver ali de uma forma meio que translúcida, mas eu percebo que o eixo já está rajando, né? Essa face, essas faces, elas já coincidem, a do eixo e a do mancal. Agora veja que o eixo da morsa vai ter um apoio melhor, né? Ele vai estar apoiado desse lado e também desse lado. Quando nós apertarmos a morsa aqui, vamos falar um pouco desse projeto, né? Do conteúdo do projeto em si, da morsa. Quando a gente der o aperto aqui nesse eixo, a tendência é que esse mancal seja puxado aqui para o lado esquerdo, né? Então existe uma certa resistência desses componentes. Para criar um pouco de robustez nesse sistema, é que eu criei esse degrau e esse aqui também. Isso aqui dificulta que esse componente seja jogado para o lado esquerdo aqui da tela e que esse aqui venha a ser jogado para o lado direito, tá? Então para isso que eu criei esse degrau. A gente ainda vai colocar parafusos de fixação aqui por baixo, isso em uma das aulas mais adiante, tá bom? Vamos lá. Agora, da mesma forma que eu fiz o furo aqui na mandíbula, a gente vai fazer aqui no mancal também. Então eu já pego esse diâmetro aqui, veja, diâmetro de 13, que eu escolhi na ocasião em que eu construí o eixo, e vou repassar lá para o mancal. Então eu vou abrir ele separadamente, ou melhor, vou fechar aqui porque existe uma maneira mais fácil de fazer isso, né? Eu vou editá-lo aqui dentro mesmo. Dessa vez é mais fácil, assim eu não preciso ficar pegando medida. Então eu edito aqui, crio um esboço. Veja que eu estou trabalhando dentro do mancal, né? Crio um esboço nessa face. Converter entidades, já te mostrei isso. Eu vou passando o mouse ali com cuidado. Eu pego a aresta do eixo, converto ela. Olha lá, referência externa, que será quebrada. Vou colocar para não mostrar novamente, embora ele sempre fique mostrando. Ok. Ok. Agora sim, se eu quiser, eu posso fazer numa tela separada, mas por hora nem vou fazer isso. Vou terminar aqui mesmo, ó. Corte extrudado. Estou dentro da edição do mancal, repito. Passante. Passante somente aqui no mancal. Estou trabalhando só nele, né? Pronto. Feito. Saio da edição. Pedindo reconstrução, ok. Olha lá, pessoal, agora sim o eixo está apoiado ali no mancal. Se eu quiser ver isso em corte, é uma forma bastante interessante de visualizar, olha lá.
Você pode ir empurrando aqui meio que a olho, ou você pode digitar uma coordenada aqui, veja. Da face que eu cliquei, eu sei que tem 70 de largura, então se eu quiser jogar exatamente no meio, eu posso digitar ali, ó, menos 35, que é metade dos 70, né? Pronto, olha lá, eu sei que eu estou com o corte exatamente no centro. Em alguns momentos isso pode fazer sentido, né? Olha lá, o eixo está apoiado, tá? Saindo ali. Agora, esse corpo maior é o corpo que vai receber a rosca que nós vamos fazer mais para frente. Eu não quero que a rosca encoste aqui no mancal, quero deixar uma folga. Porém, aqui a gente está com uma folga muito grande. Eu vou medir ali, ó, daqui para cá. Tem, deixa eu ver, olha lá, é o vermelho aqui no caso, 2 milímetros, porque ele mostra várias medidas ali. Veja, em X, Y, Z, então a gente sempre fica de olho aqui para ver qual que é a medida que faz sentido para nós. No meu caso aqui, a distância seria os 2 milímetros. Não está errado, mas eu vou diminuir essa folga, eu vou deixar apenas um meio milímetro ali, tá? Como que eu faço isso? Eu vou abrir o eixo separadamente, vou na edição do esboço de novo. Lá onde está 20, eu vou tirar 1,5, porque está com 2 de folga, eu quero apenas meio. Então eu faço 20 menos 1,5, olha lá, ficou com 18,5. Na verdade, a largura do mancal, 18, mais meio milímetro de folga. E não mexi no comprimento completo aqui do eixo, é isso que eu queria fazer, né? Quando eu trouxe essa coordenada aqui para baixo, tirei daqui de cima, a minha intenção era essa, poder editar alguma coisa aqui sem estragar o comprimento completo dele, tá? Tá feito, vou fechar e vou salvar. Agora sim eu devo ter apenas meio milímetro ali de folga. Vamos lá de novo, olha lá o vermelho, 5 décimos de folga é o suficiente, né? Para a rosca não encostar aqui no mancal quando nós fizermos a rosca. Agora, esse mancal está muito feio assim, quadradão, a gente pode fazer um trabalho nele aqui para ficar mais com um design mais legal, né? Mais ou menos parecido com isso aqui, ó, tá? Então já não tem tanta precisão, o funcional já está ali, é mais uma questão estética mesmo. Vamos lá. Eu vou criar um esboço aqui em uma dessas faces e vou desenhar algo parecido com a mandíbula. Uma linha daqui para cá, um arco aqui, certo? Vou aparar dessa forma aqui, né? Até essa região aqui, colocando algumas medidas agora. Vou colocar um raio aqui de 14 milímetros, tá? Essa altura aqui, vamos fechar com 25. Esse centro aqui, vou colocar uma linha de centro como eu já fiz em outras ocasiões, daqui para cá. Essa linha tem que ser horizontal, aí ele puxa tudo para o lugar e tem que ser para a construção, né? O que está solto aqui ainda? Vamos ver ali o que está solto. A altura disso aqui. Posso colocar isso aqui concêntrico com o furo. Seleciono o círculo, seleciono o arco e digo que são concêntricos. Pronto. Posso também colocar um arredondamento, um filete, raio 10, aqui e aqui. Enter, ou dar OK ali, né? Muito bem, o que está faltando? Eu vou remover o material que está sobressalente aqui, então eu preciso fechar esse esboço aqui, ó. Vou fechar com o comando linha mesmo. Você já viu que eu posso também converter algumas entidades. A gente sempre vai pelo que está mais fácil ali, né? Pronto, resolvido. Tudo isso aqui eu vou remover, não precisa existir ali no mancal. Corte extrudado, passante. Tá lá. Isso aqui já pode ser, o mancal já é o suficiente, né? Voltando ali, Ctrl Tab, olha lá como ficou. Ficou interessante, né? Eu vou colocar uns chanfros de acabamento, assim como eu fiz aqui na mandíbula, vou fazer aqui também. Só tomar cuidado para não fazer do lado ao contrário. Não tem muito como ter certeza nesse momento, eu vou fazer e vou lá ver se eu acertei o lado. Pra gente não colocar o chanfro do outro lado sem querer, né? 1 por 45 graus, ok. Voltando na montagem, olha lá, acertei o lado, né? Se ele tivesse caído aqui, era só inverter. Muito bem, vou fechar aqui o mancal, vou salvar. Posso salvar a montagem também. Uma outra edição que eu quero fazer aqui nesse projeto ainda é criar um corpo a mais aqui nesse eixo. O que é isso? Veja,
Aqui desse lado eu tenho um corpo que vai girar aqui no mancal, certo? E eu tenho o corpo que recebe a rosca. Isso aqui para mim tá legal. Agora desse lado não. O corpo roscado é o mesmo que está aqui na mandíbula. Isso não é legal. É mais interessante que a gente tenha dois corpos distintos aqui, que a parte da rosca fique bem separada, isolada, somente nessa parte central. Então eu vou arrumar isso daqui. Como que eu faço? Eu vou pegar essa distância daqui até esse corpo aqui do eixo, que é o mesmo que dizer daqui até aqui, ó, né? É a largura da mandíbula, 35 milímetros. Vou abrir o eixo separadamente, ou lá naquele primeiro comando, ou se estiver muito confuso, posso fazer no outro esboço, tá? Posso fazer um esboço separado aqui. Mas eu ainda prefiro editar aqui, tá? Tanto faz na verdade. Olha lá. O outro corpo que eu quero criar é fazer isso aqui, ó. Comando linha. Vou clicar ali, clicar em algum lugar aqui, para cá. Pronto. Vou aparar aquilo que eu não quero. Olha só, você me acompanha aí para ficar bem claro. Tá vendo? Eu criei um corpo a mais aqui, ó. Falta ainda colocar as dimensões. Essa largura aqui é aquela que eu acabei de medir, é a largura da mandíbula, 35, tá? E aqui eu já tenho um diâmetro de 16, a gente tem essa medida de 8 aqui, né, que é o raio 8, portanto o diâmetro de 16. A ponta está com 13, raio 6,5. Esse aqui eu quero colocar um pouco a mais. Se aqui está 16, aqui eu vou colocar 18 de diâmetro, portanto 9 de raio. Olha lá. Tá ok. E essa ponta aqui ficou com raio 10, né? É isso aí. Concluindo, olha lá. O que eu fiz? Criei esse corpo a mais. Ele não existia, coloquei ali. Podia ter feito também no esboço separado, como eu já disse, tá? Qual que é o efeito disso? Olha lá. Claro que eu preciso agora adequar a mandíbula. Vamos fazer isso agora. Assim a gente já checa isso daqui de uma forma definitiva. Vou abrir a mandíbula. Esse furo que era 16, olha lá, eu vou passar ele para 18. Então é só vir aqui, ó. Eu encontrei ali, deixa eu mostrar para você, né? Eu cliquei no furo, ele me mostrou qual é o comando que eu utilizei, certo? Então se é esse comando, eu vou editar esse esboço. Foi assim que eu encontrei rapidamente. Porque às vezes você tem uma árvore enorme aqui, você não sabe qual comando que você deve editar. Clica lá em uma das faces, ó, ele mostra, ó, olha lá onde estava o chanfro, esse raio está nesse comando, tá? Então vamos lá, vou editar esse furo de 16 para 18. Pronto. Concluo, já atualizou ali, 18. Fecho, salvo, posso atualizar. Olha lá, deixa eu te mostrar esse encorte mais uma vez. O corte está lá no centro do projeto, Ctrl 6 aqui. Veja, eu tenho um corpo rotativo agora aqui na mandíbula, um corpo um pouco menor onde será a rosca e esse menor ainda onde é o apoio aqui no mancal, também um eixo rotativo aqui no mancal. Vale lembrar o seguinte aqui também, eu já comentei na aula passada, tudo aqui está desenhado na nominal, ou seja, o mesmo diâmetro que eu fiz o furo é o mesmo diâmetro que eu fiz o eixo. Na realidade, se a gente fizer as coisas medida com medida, como se diz na mecânica, elas não vão encaixar, né? É preciso colocar uma folga. Geralmente, folgas centesimais, né? Centésimos de milímetros, às vezes décimos, dependendo do resultado que você quer na mecânica. Normalmente isso a gente não desenha no 3D, eu deixo para colocar tudo lá no detalhamento e quando chegar o momento a gente vai tratar dessas folgas. Agora é importante saber o seguinte, eu já estou pensando nessas folgas no momento em que eu vou projetando. Embora não esteja aplicando as folgas aqui ainda, eu já estou imaginando o que eu vou colocar lá no desenho de detalhe, percebe? Se é um ajuste mais fino, se é uma folga mais grosseira, eu já vou pensando nisso. Quando a gente fizer o detalhamento, a gente volta a tratar de todas essas dimensões, tá? Desses ajustes mecânicos. Uma outra coisa legal aqui que eu já poderia ter te mostrado, mas eu vou mostrar agora, é como que você oculta e traz de volta os componentes aqui de uma forma que seja apenas para visualização, né? Então a gente está checando o projeto. Eu quero ocultar um componente,
clica nele e ele mostra esse ícone aqui, ó. É um olho cortado, olha lá, ocultar. Eu escondi, eu não deletei, eu apenas escondi. Ele está aqui, ó. Aí ele mostra de uma forma apagada aqui na árvore. Se eu quiser trazer de volta, eu venho aqui na árvore, clico de novo, botão esquerdo mesmo. Olha lá, exibir componentes, tá? Então de uma forma bem simples, e você pode usar o Ctrl também para esconder mais de um objeto. Olha lá, ocultar. Quero trazer de volta, eu seleciono ali com o Ctrl, exibir, tá? Bastante útil e muito usual quando estamos projetando e quando estamos também checando algum projeto, né, de outra pessoa, tá? Dando sequência aqui, eu gostaria de visualizar esse eixo girando já aqui nesses componentes, tá? Então para isso a gente já pode criar aqui o furo por onde vai passar a haste. A gente não vai desenhar a haste nessa aula, mas eu vou desenhar o furo já, somente para que a gente possa visualizar melhor o eixo girando aqui, você já vai ver. Então eu vou abrir separadamente o eixo, né? Ctrl 1 nele ali. Eu vou fazer um esboço, pessoal. Veja que eu não posso clicar em uma face do objeto cilíndrico para fazer um esboço. Deixa eu clicar aqui em esboço. Olha lá, ele nem aceita. Óbvio, né? Tem que ser uma face plana para você alocar o seu esboço. Então, como que eu resolvo isso? Como não aparece desse lado, eu venho aqui, ó, e pego um daqueles 3 planos, né? Eles não aparecem aqui quando eu estou dentro do comando, mas eles aparecem aqui, ó. Posso pegar o plano frontal ou superior, porque eu quero desenhar algo no centro do eixo ali. Então eu vou fazer um círculo, que será o furo para a passagem da haste. Eu quero que ele esteja exatamente no centro aqui do cilindro. Vou desenhar uma linha do centro do furo até a minha origem aqui, que é o centro do eixo. Vou dizer que essa linha é horizontal e é para construção. Pronto. Agora eu vou colocar algumas medidas. Do centro do furo até essa face, eu vou fechar com 10 milímetros, tá? E o diâmetro do furo vai ser 10,5. Por que 10,5? A gente vai desenhar a haste posteriormente, diâmetro de 10 milímetros, tá? Então a gente tem uma boa folga ali, que são 5 décimos. Perceba que folgas maiores eu até coloco no projeto. Geralmente de 5 décimos em diante, eu até coloco no projeto 3D. Folgas menores, ajustes mais precisos, como eu já te expliquei, eu deixo para tratar disso lá no detalhamento 2D. Então vamos lá, concluindo, agora eu vou fazer um corte extrudado, passante para os dois lados, veja, da forma que está aqui, passante ambos. Ele vai jogar passante para os dois lados porque o esboço está lá no centro, percebe ali? Ok, simples assim, está feito o furo para a haste. Vou fechar, vou salvar, olha lá. Agora a gente consegue enxergar o eixo girando, porque esse detalhe aqui nos auxilia visualmente. Perceba que o eixo está girando ali, né? Posso movimentar por aqui também, ó. Certo? Em aulas posteriores a gente coloca a haste aqui também, tá? Agora nós vamos entrar em uma parte bastante importante aqui da aula de hoje, que diz respeito à forma como as coisas serão montadas lá no físico, lá na prática, né? Na realidade, no projeto realmente concretizado. Eu quero que você guarde o seguinte conceito desde já. Sempre pense em como será montado. Sempre que você criar um componente novo, sempre que você estiver projetando as coisas, pense em como isso será montado lá na prática. Vamos fazer a seguinte análise aqui. Esse eixo, veja, eu consigo montar esse eixo da forma que ele está? Consigo. Eu consigo montar. Pegar a base, monto a mandíbula e o mancal. Eu já disse que isso vai ser parafusado por baixo, ok. Depois o pessoal pega e insere esse eixo aqui pelo lado esquerdo, até ele dar o fim de curso aqui, né? Como ele tem esse corpo aqui, ó, ele não permite que o eixo vá mais para o lado direito do que esse limite, né? Isso aqui é um certo limitador, ok. Ele não tem como ir mais para o lado direito. Agora perceba o seguinte, ele ainda está solto. Então, se esse limitador funcionou para esse lado, por que não colocar um limitador desse lado? É aí que você tem que tomar cuidado. Será que ele vai conseguir montar o eixo se eu colocar um limitador desse lado? Vamos fazer aqui só para ver como fica. Veja, não vou nem abrir separadamente, eu vou fazer aqui mesmo. Ó. Vou editar o eixo, vou criar um esboço aqui, na ponta do eixo. Vou desenhar um círculo ali maior, ó.
tá? Não vou nem colocar medida. E vou fazer um ressalto extrudado ali de uns 2 milímetros também. 2,5, se não me engano o outro ali tem 2,5, vou fazer igual. Pronto, olha lá. Vou abrir separadamente só para você ver como ficou. Veja como ficou o eixo. É possível usinar esse eixo, construir dessa forma? Sim, é possível. Se você conhece um pouco de usinagem ou de torno, você sabe que isso aqui é possível de ser confeccionado em um torno mecânico ou em um torno CNC sem problemas. Então não há problemas com a construção do componente. Porém, vou salvar aqui. Porém, ele não tem como ser montado aqui, perceba. Depois que montou base, mandíbula, mancal, não tem como montar o eixo nesses componentes. Ele não tem uma passagem ali, ele está travado dos dois lados. Então, aqui é algo bem simplista, é verdade, mas muitas vezes em projetos mais complexos a gente acaba bobeando, coisas desse tipo, tem que tomar cuidado. Portanto, sempre pense em como o pessoal vai montar isso lá no físico, tá? Isso é uma dica mais de projeto, né, do que de software, de SolidWorks, tá bom, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, eu gosto desse princípio, porém ele não pode ser dessa maneira, eu tenho que fazer algo removível aqui. Então ao invés desse corpo a mais aqui no eixo, a gente pode colocar uma arruela com um parafuso, tá? Assim o pessoal pode montar primeiro, depois parafusar por aqui e ficar algo removível, né? Permitindo a montagem. Então vamos fazer isso agora. Eu vou ter que remover o que eu fiz aqui, esse ressalto, sim, esboço também. Pronto, posso fechar e salvar, né? Muito bem, eu posso colocar aqui uma arruela com parafuso, como eu já disse. Vamos desenhar isso então? Eu vou começar fazendo o furo da rosca, depois a gente fala da arruela e do parafuso. Vou abrir separadamente. E agora eu quero mostrar para você o seguinte, a forma oficial, entre aspas, que o software tem para a gente fazer furações. Você já viu eu fazer aqui algumas utilizando o corte extrudado, simplesmente. A forma oficial seria essa aqui, ó, assistente de furação, tá? Então, esse é o comando que a gente vai usar. Veja, aqui ele abre primeiro o tipo do furo. Tem vários tipos de furo, você pode analisar depois isso aqui. Os que eu mais utilizo são esses aqui, ó. Furo com rebaixo, porque eu uso para alojamento da cabeça do parafuso. Esse aqui também, que é para a cabeça escariada de parafuso. Esse aqui é o furo liso, o furo simples, da forma que a gente fez aqui. Né? Eu não usei esse comando, mas se eu fizesse com esse comando, seria esse furo liso aqui. Aqui é o furo com rosca. Os demais eu nunca uso, tá, pessoal? Até agora não precisei usar. Aqui o furo com rosca. O que a gente precisa aqui é justamente esse, furo com rosca, então já está escolhido ali. Aqui ele vai trazer o tipo do furo, tá? A gente já vai falar do padrão aqui também. Mas antes eu quero vir aqui, ó, tipo de furo. Eu sempre pego aqui, ó, furo roscado, tá? Nesse caso, ele tem outras opções. Pega esse mais básico aqui, ó, furo roscado. Agora a gente tem que escolher o tipo da rosca. É aí que entra a questão da norma. Norma DIN, norma ISO. Aqui você mantém como DIN mesmo, tá? Essa questão das roscas, pessoal, só isso aqui já merece uma aula à parte ou um mini curso só para a gente falar em tipos de roscas, rosca métrica, rosca BSP, né? Já é um assunto à parte, a gente pode até abordar isso em outro momento. Por hora, eu vou te dizer que a norma DIN é a mais utilizada em projetos mecânicos, então a gente deixa aqui. E o tamanho da rosca tem que ser algo coerente com o diâmetro desse eixo. Como esse eixo tem um diâmetro de 13, eu acho que uma rosca tamanho 8 milímetros é o suficiente. Porque a gente usa assim, normalmente, né? M6, 6 milímetros, M8, depois a gente já vai para o M10. 10 eu acho muito, pelo diâmetro aqui, né? 6 é pouco, vamos fechar aqui com M8. M de métrica, tá? É rosca métrica de 8 milímetros, tá? Como eu disse, isso já é um assunto à parte. Por hora apenas me segue aqui. A gente está sempre trabalhando com roscas métricas, norma DIN, em projetos de estampos, tá? Que é o meu foco, é a minha área, tá bom? Vamos lá. Exibir dimensionamento personalizado. Isso aqui é o diâmetro que ele vai fazer o furo para poder passar a rosca. Não precisa mexer. Se não quiser, nem clica ali, né? Condição final. Eu quero um furo passante, de fora a fora no eixo? Não, dessa vez eu não quero. Quero um furo cego. E eu vou colocar um parafuso. Eu preciso fazer a rosca um pouco mais que o parafuso.
Aqui tem alguns princípios para você guardar. Primeiro, eu penso no tamanho do parafuso que eu vou colocar. Eu vou colocar, por exemplo, porque o M8 é o diâmetro, certo? Agora eu estou falando do comprimento. Eu vou colocar um parafuso de uns 20 milímetros, tá? Então M8 por 20 de comprimento. Se eu preciso de 20 de parafuso, a rosca tem que ser um pouco maior do que o parafuso. Normalmente, o que eu faço? Eu coloco 5 milímetros a mais. Então, ali onde está a rosca, eu vou colocar 25, tá? 25. O furo tem que ser um pouco maior que a rosca. É sempre assim, um pouco mais de rosca do que o parafuso e um pouco mais de furo do que a rosca, tá? Senão o pessoal não consegue fazer 25 de rosca. O furo tem que ser um pouco mais profundo. Vou colocar 5 milímetros também, então 30, tá bom? O SolidWorks até te sugere algumas dimensões, se você quiser usar. Normalmente eu faço assim, 5 a mais de rosca do que o parafuso, 5 a mais de furo do que a rosca. Em parafusos tamanhos médios, aí, M6, M8, M10, se o parafuso for muito maior que isso, eu aumento um pouco essa relação também, tá? Por hora vamos deixar assim. Ele tem aqui algumas outras opções, eu não costumo mexer. Já escolhi o tipo de furo, dimensões, agora eu tenho que vir aqui, ó, posição desse furo, né? Agora ele quer o quê? Que eu clique em uma face, onde esse furo será alocado. Então eu vou clicar aqui, ó. Veja, ele abriu aqui todo aquele menu que você já conhece, é o menu para esboços, né? A gente consegue agora colocar dimensões, colocar algumas linhas auxiliares quando se aplica. Ele está querendo o quê? Que eu escolha a posição do furo agora. Veja que ele está com aquele lapisinho na ponta para eu clicar em algum lugar. Eu vou clicar aqui no centro, poderia ser em qualquer lugar. Tá no centro. Pronto, ESC. Está feita ali a posição do furo. Aqui é um esboço comum, tá, pessoal? Se eu quiser colocar mais furos, eu posso pegar o comando ponto e colocar mais furos. Olha lá. E veja que eles estão em azul, ou seja, eu preciso travar isso com dimensões, com aquelas restrições, né, as relações do software, tá? Esse aqui ficou preto porque está bem no centro, ele já amarrou na origem. Então eu vou deletar esse aqui, tá bom? Olha lá, a profundidade que eu pedi, simplesmente ok ali, tá? Aqui a gente não enxerga os filetes de rosca, porém isso aqui é tratado dentro do software como uma rosca. Quando a gente fizer o detalhamento 2D e eu puxar uma cota aqui, ele vai mostrar que isso é uma rosca M8 por 20 de profundidade e tal, tá bom? Então é isso. Se eu quiser ver em corte, ó, posso jogar um corte lá, olha lá o furo central. Isso aqui é aquela ponta característica do furo de broca, né? Ficou interessante assim. Vamos dando continuidade. Você já conheceu ali o assistente de furação. Vou fechar, vou salvar. Tá lá o furo. Vamos falar agora daquela arruela que eu falei em colocar aqui, né? Eu vou desenhar esse componente rapidamente fora e a gente já insere aqui. A arruela talvez seja o componente mais fácil de se desenhar que existe. Então vou fazer rapidamente aqui, você me acompanha. Novo componente, peça, um esboço, pode ser no plano frontal, 2 círculos, um maior e um menor, né? Diâmetro do menor, um pouco maior que o parafuso. Um parafuso M8 eu vou colocar 8,5. O maior, vou colocar ali um diâmetro de 24. Vamos ver como fica isso lá, tá? Isso aqui também um pouco mais, um pouco menos, não vai mudar muita coisa. Ressalto extrudado, 2 milímetros, eu acho que é suficiente já para essa arruela, tá bom? Melhoro a visualização ali e coloco uma cor. Pode ser qualquer cor, posso pegar por aqui também, ó, qualquer cor, tá? Olha lá. Vou salvar a arruela dentro da pasta do projeto sempre. Vou deixar ela aberta aqui porque me facilita a inserir agora aqui na montagem, né? Montagem, inserir, ela já está aqui, ó, porque está aberta na outra tela. Agora eu posso ir lá e fechar. Vou girando ali com o botão direito e agora posiciono ela aqui. Essa face coincide aqui e os diâmetros, olha lá, posso até arrastar para cá. Os diâmetros são concêntricos. Pronto, olha lá, né?
Fiz aqui com 8,5 para passar o parafuso M8. Aqui, pessoal, está menos, ó, está com 6,8, porque é o furo para que depois sejam feitos os filetes de rosca, tá? Então não confunda, né? Por isso que está menor aqui, mas é uma rosca M8. O software entende assim. O que está faltando agora é a gente inserir o parafuso. Aqui eu vou fazer um comunicado para você. A minha versão do software é a versão Standard, tá? Existem outras do SolidWorks. Existe, se não me engano, a Professional e depois a Premium. Se você tem a Professional ou a Premium, você consegue usar um negócio chamado Toolbox, que é um negócio muito legal que o SolidWorks tem, porém não tem aqui na minha versão Standard. O Toolbox é nada mais nada menos do que a biblioteca interna do SolidWorks, tá? Essa biblioteca só está disponível se você instalar lá no início, quando você faz a instalação do SolidWorks, você optar pela instalação dela, e como eu já disse, nas versões Professional ou Premium, se não me engano. Aqui eu não tenho, o que não é nenhum problema, isso aí é um facilitador para que você tenha a biblioteca já dentro do software. Caso você não tenha, vá montando a sua biblioteca com itens standard, por exemplo, parafusos, pinos, porcas, até mesmo arruelas, né? Aquilo que fizer sentido no seu ramo de trabalho. Eu tenho a minha biblioteca com bastante coisa que eu vou guardando para ir inserindo depois nos projetos. Estou te explicando tudo isso porque como nós vamos inserir o parafuso aqui e eu não tenho o Toolbox, nós vamos inserir um parafuso que eu já separei lá da minha biblioteca. Eu vou abrir primeiro separadamente o parafuso e eu já te explico o porquê. Olha lá, ele está aqui, ó. DIN 912 é a norma, tá? É a norma do parafuso, se refere ao tipo do parafuso. M8 por 20, que é o que eu escolhi para colocar aqui na Morse. Porém, veja, está no formato STEP. Se você não conhece isso aqui, o formato STEP é um formato genérico, né? Ele não é nem do SolidWorks, nem do Inventor, nem de outro software. Ele é um formato genérico que qualquer software vai abrir. Então, eu separei ele dessa forma, é dessa forma que eu tenho guardado também, e eu vou disponibilizar ele para download caso você queira inserir esse mesmo parafuso no seu projeto. Ele está disponível para download com o link aí na descrição, tá bom? Eu vou abrir esse STEP separadamente, ele vai fazer uma espécie de leitura desse formato, então ele faz algumas perguntas ali, ó, diagnóstico de importação, tudo isso porque não é um arquivo nativo do SolidWorks, é um STEP, né? Vou colocar aqui não, ele pergunta se eu quero fazer um reconhecimento de recursos, ele vai tentar transformar isso aqui no arquivo do SolidWorks, eu vou colocar aqui não também, pronto, não e não. Tá lá o parafuso. A rosca também não é visual aqui, é só representativo isso daqui, né? O parafuso M8 por 20. A gente sempre mede o parafuso assim, ó, descontando a cabeça, né? Somente essa parte funcional aqui, olha lá, 20 milímetros, né? Ele aparece aqui na árvore como importado, ele não tem a estrutura de criação do parafuso, porque não é nativo do SolidWorks, então ele perde essa estrutura. Tá lá um componente importado, né? Eu vou salvar isso aqui no formato do SolidWorks, como? Salvando normalmente assim, o mesmo nome, ele vai transformar no arquivo do SolidWorks. Pronto. O que eu posso fazer aqui é colocar uma cor também, né, pessoal? O parafuso normalmente ele é mais escurão assim, né? Quase preto, né? Pronto. Visualização aqui também, se quiser, toda essa frescura. Vou colocar um pouco mais escuro ali. Pronto, tá salvo, né? Vou fechar e vou salvar mais uma vez ali, salvar tudo. Agora sim eu vou inserir esse componente, olha lá, no formato do SolidWorks e vou jogar ali. Dá para trazer o STEP direto aqui na montagem? Dá, mas às vezes você pode se confundir na hora de salvar as coisas, mas dá também. Se você vier direto aqui em inserir, ele não aparece por conta do formato aqui, ó. Se você mudar aqui para todos os arquivos, ele vai aparecer, olha lá o STEP, né? Você pode trazer direto em STEP, mas na hora de salvar pode ser que você se perca um pouco. Eu gosto sempre de transformar primeiro em um arquivo na extensão do SolidWorks, depois eu insiro no meu projeto. Eu faço isso para todos os componentes standard, molas, cilindros de nitrogênio, que é algo que a gente usa muito em estampos, tá? Vamos lá, vou posicionar agora esse parafuso. Você já viu como que é, concentricidade desses dois elementos aqui, e agora essa face encosta aqui na arruela, coincidente. Pronto, tá lá o parafuso, ele ainda gira, da mesma forma que o eixo, perceba, ele ainda gira, isso não é problema aqui no nosso projeto, tá?
Percebe, pessoal? Falando de novo daquela questão da montagem dos componentes, da ordem de montagem, perceba, o pessoal agora sim consegue inserir esse eixo lá na prática, aqui por esse lado. Depois eles vêm por esse outro lado, coloca a arruela, fixa com o parafuso, ele está preso. Agora ele não consegue ir para nenhum dos dois lados. Aqui tem a arruela, aqui tem esse corpo. Mas se precisar desmontar também, basta soltar o parafuso, tá bom? É nisso que a gente tem que pensar sempre. Vamos ver essa região como ficou em corte. Olha lá. Ctrl 6 ali. Então é assim que tem que ficar, tá, pessoal? Tem que ter sobra de rosca para o parafuso e sobra de furo para a rosca, sempre, tá? Deixa eu te falar o seguinte também, tem algo que eu não comentei com você. Quando você está escolhendo o comprimento do parafuso, existe uma regrinha para isso. Comprimento do parafuso sempre, no mínimo, 2 vezes o diâmetro, tá? No mínimo. Pode ser maior, mas não é legal que seja menor. Então, o parafuso diâmetro de 8 que eu escolhi, eu preciso roscar esse parafuso no mínimo 16 milímetros, 2 vezes o diâmetro. Então, eu peguei um de 20, sem problemas. O que não poderia é ficar menos, né? E lembrar aqui o seguinte também, estou observando isso agora. Eu coloquei uma arruela com 2 milímetros de espessura. Então eu já não tenho mais 20 de rosca, eu tenho somente 18, mas está dentro ainda, lembra? No mínimo 2 vezes o diâmetro. Vamos medir aqui, ó, e vai dar 18 milímetros. Dessa face aqui, né, do eixo, até a ponta do parafuso, veja ali, ó, 18 milímetros. Tá ok, tá suficiente, é um pouco mais do que 2 vezes o diâmetro. Tá, então com isso a gente encerra essa aula. Caso você tenha alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se você costuma fazer alguma coisa de uma forma diferente, escreve aí também para eu saber, tá bom? Curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e lembre-se, dá uma olhada lá no meu site repuxando.com.br, veja os cursos fechados que eu tenho lá na área de projetos de ferramentas de corte, dobra e repuxo, projetos de estampos, tá bom? Lá no site eu tenho um vídeo onde eu explico em detalhes como são esses cursos. Ok? Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima aula.